o primeiro módulo que a gente vai estar abordando, começando na semana passada, é Machine Learning. Então, a introdução ao Machine Learning com Python, dos primeiros passos até o desenvolvimento avançado. Passando um pouquinho aqui para o nosso programa. Se tiver alguma dúvida, só perguntar a qualquer momento. Hoje, na aula, a gente vai ver uma das bibliotecas essenciais para computação científica no Python, a biblioteca mais importante nesse aspecto, que é o NumPy, certo? E em relação à semana passada, a gente adicionou um tópico a mais de tratamento de dados para complementar e facilitar a interpretação dos módulos seguintes. Bom, o que é o NumPy? O NumPy é uma biblioteca aberta para computação científica, tem um grande suporte para manipulação de vetores multidimensionais. Basicamente é isso. Então, ela vai facilitar a manipulação, criação e a operação com arrays multidimensionais. A primeira pergunta é: por que utilizar NumPy? Basicamente, visto que a gente já tem o Python, e esses três tópicos eu vou apresentar na parte prática da aula, que é basicamente o NumPy, ele utiliza menos memória na implementação, ele faz uma certa troca de flexibilidade e tem uma performance maior por conta a isso e outros fatores, e tem uma funcionalidade de vetorização. Uma palavra-chave quando a gente está falando de NumPy é vetorização, beleza? Então, tentando resumir um pouco, é como se fosse uma biblioteca, claro que é muito mais do que isso, mas é como se fosse uma biblioteca que otimiza, facilita a utilização de listas, fazendo algumas trocas para isso. Então, você trabalha com variáveis, são dados homogêneos. Bom, a biblioteca é estruturada com uma classe especial, chamada NDArray, que apresenta uma estrutura parecida com a lista, possuindo diversos atributos e funções, beleza? Então, basicamente, a gente vai pegar a mesma estrutura de classe para utilizar essas funcionalidades. Como aqui nos primeiros passos, a importar, importe NumPy. Quando você instala o Jupyter, já vem, mas quando você está criando ambiente, é só dar um pimp NumPy ou conda install NumPy. Normalmente a gente utiliza asNP, que é um alias para simplificar a anotação. Verificar a dimensão de vetor, muito importante, a propriedade shape. Verificar os dados, dbType, e fazer uma conversão de uma lista, uma variável qualquer para o NumPy Array, é só utilizar o método NumPyArray. NumPy Array. Beleza? Bom, eu não vou me estender muito, mas a gente já vai passar a entender melhor isso na parte prática, mas tem toda uma família de funções de criação, conversão, e aqui eu selecionei algumas para você inicializar com valor 1 ou 0, pode utilizar np1, 0, passando as dimensões que você deseja. Deixa eu habilitar a caneta ali. Aqui em cima a gente consegue... Estão vendo mais? Não. A gente consegue ver o resultado da saída para criar a identidade AI. Tem toda a biblioteca para valores aleatórios segundo diferentes distribuições, que é o package, o módulo random. Então, você consegue criar uma matriz aleatória, seja uma distribuição uniforme, normal, e para criar uma matriz com valores espaçados uniformemente, tem o NP-Arrange, tem InSpace, entre outros. Bom, um ponto importante
E uma das primeiras diferenças em relação ao Python é que as operações e é uma das grandes vantagens de utilizar NumPy, é que as operações, por padrão, elas são realizadas elemento a elemento. Então, se a gente criando duas matrizes, A e B, a gente fizer uma simples multiplicação, a gente vai ter uma multiplicação elemento a elemento. Então, o resultado da multiplicação da matriz A e B vai dessa matriz C aqui. O que, para quem já programou em outras linguagens, ou até mesmo em Python, você consegue fazer, mas tem que já entra uma complexidade maior no código e na performance também, como a gente vai ver nas próximas partes. Mas se a gente quiser realizar uma multiplicação matricial, podemos utilizar o operador arroba ou um método como o np-dot, matmove, certo? Todo o material está disponível no repositório no GitHub. Aqui é só um material de consulta e a gente vai ver um pouco de cada função na prática. E no final, vai estar disponível essa cheat list, sintetizando um pouco do que eu falei nessa apresentação e muitas outras coisas. Beleza? Deixa eu só atualizar aqui. Alguma dúvida até então? Janela. Aqui. Tá dando para ler o arquivo? Estão vendo aí o Colab? Melhorou? Bom, então nessa parte prática aqui a gente vai ver um pouco dos argumentos que eu utilizei, porque utilizar NumPy, e vamos compreender melhor a criação de arrays, indexação de elementos, manipulação de formato, bem como algumas operações básicas, como salvar as variáveis e vetores. Como está no Colab, quem quiser acessar, só clicar nesse link do chat. Se vocês quiserem copiar para fazer uma modificação, é só vir aqui em arquivo, fazer uma cópia no Drive. Beleza? Bom, como eu tinha dito, a primeira coisa é fazer um import. Na apresentação eu falei 3 aspectos. A primeira parte de simplificar em uma série de situações, dando uma certa conveniência na hora de você programar. O segundo tópico da memória e performance na implementação. Na questão de velocidade em relação ao Python simples. Então, para verificar isso, eu vou importar algumas bibliotecas para ter gestão de tempo do sistema e vamos analisar a conveniência. Vamos supor que a gente quer calcular, a partir do exemplo em si, calcular o IMC, beleza? Então, eu tenho aqui 2 listas, cada um com seus 5 elementos, altura e peso. E, idealmente, a gente poderia pensar que o cálculo do IMC é só fazer peso dividido pela altura ao quadrado, certo? Mas se você tentar fazer isso no Python, ele vai dar um erro que não é atribuído tanto à operação de divisão quanto potência a elementos do tipo lista. Então, se você quisesse fazer isso, claro que tem muitas formas, mas a padrão, uma das mais simples, seria você criar uma lista vazia do IMC e fazer percorrer cada elemento da altura, o peso, a quantidade de elementos que você tem no seu vetor, no seu array, e fazer o cálculo atribuindo essa lista. Beleza? Se a gente executa isso, a gente vai ver. E utilizando o NumPy, basta a gente converter para classe
do NumPy para um vetor NumPy, e a gente pode fazer atribuição direta, elemento a elemento, certo? Então você vê que simplesmente quando você está trabalhando com operações, toda a parte numérica, você consegue agilizar com o NumPy. Eu não mencionei na apresentação, mas basicamente o NumPy é a junção de numerical Python, é uma biblioteca feita para computação numérica. Beleza? Questão de memória. Para exemplificar um pouco, criei uma lista com 1000 elementos, beleza? E estou mandando ele dizer, ele dá o tamanho de um elemento da lista, no caso, eu peguei o primeiro elemento no tipo, vezes o tamanho do vetor. Então, isso aqui ele vai printar a quantidade de bytes alocados na memória para a variável, beleza? E com o NumPy, eu utilizei o método arrange, que é um análogo ao range do Python. Então, se a gente vê aqui, com o NumPy você tem um ganho de 3 vezes na memória. Isso é um pouco daquela troca, porque como o Python é uma linguagem muito mais flexível para um propósito geral, você mapeia cada elemento como um ponteiro. Você consegue ter um mapeamento para o endereço de memória, então é bem mais flexível. Você pode ter uma lista composta de listas, enquanto que o NumPy, visto que ele é para tratar de dados homogêneos, com dados homogêneos, ele consegue simplificar a estruturação dos dados na hora da sua computação. Beleza? E falando um pouco de performance, eu vou pegar o mesmo exemplo da lista, só que a gente não vai trabalhar com 1000 elementos, então, na maioria dos casos, quando a gente está falando de ciência de dados, machine learning, a gente vai trabalhar com um conjunto de dados enormes. Então, para simplificar essa questão de performance, aqui eu vou pegar uma lista com 1 milhão de elementos, tanto com os dois métodos, e calcular. Aqui, basicamente, eu estou realizando a soma com uma list comprehension. A gestão de memória, certo, mano? Qual foi a dúvida? Deixa eu ver. Então, na realidade, quando você faz quando você tem a anotação de uma lista no Python, são objetos, só que você compõe múltiplos ponteiros. Eu vou pegar aqui eu tinha até separado, mas eu perdi quando eu iniciei o PC. Tem uma imagem que ilustra bem isso. Eu mostro um pouco mais pra frente para não atrapalhar, beleza? O que é um ponteiro? Um ponteiro, ele é vamos pensar com uma variável onde o seu valor é um endereço na memória. É um endereço na memória, que pode ser útil. Normalmente, quando a gente está falando tanto em C em Python, você indexa a memória, o valor. Ficou claro? Toda variável alocada na memória tem um ponteiro. Isso. Sim, Lucas, é isso. No próprio nome da dúvida foi isso, entendeu? Porque quando você falou assim, o Python ele trabalha como se cada variável fosse um ponteiro. Eu realmente não tinha entendido. Eu acho que você quis dizer objeto, agora faz sentido, porque tudo que está na memória vai ter um ponteiro apontando para essa memória, senão isso não faz sentido. Isso. É um objeto, só que a estruturação desse objeto é diferente no NumPy do utilizado no Pandas. Ou no Pandas não, ou no Python. Entendeu? Sim, eu entendi. É porque eu realmente não entendo nada de NumPy, entendeu? Por isso que eu tô na dúvida. Eu fiquei nessa dúvida em relação ao Python e ao NumPy, né?
eu não sei a quantidade de diferença do dinheiro, por exemplo, o pai para bairro, porque o pai Velho, tá muito ruído, eu não tô conseguindo ouvir nada, velho. Tá muito ruído aí. Tá com muito ruído, tá tipo. É isso, Dan, é isso. Eu entendi. Eu acho que o Lucas se atrapalhou. Ele acabou falando que que o Python trabalharia com ponteiro, mas que na verdade ele queria falar objeto, e aí faz sentido, entendeu? Eu já entendi já, tá de boa. Sim, sim, sim. Cada variável alocada na memória, no Python, ela vai ser identificada, né, como uma estrutura de dados, tal como se fosse um objeto, que vai poder ter classe, vai poder ter uma série de características do objeto. O NumPy, ele consegue alocar uma memória como se fosse só um inteiro, como se fosse só um float, e aí sim faz sentido. O que a gente tem que pontuar é que ponteiro é todo endereço que aponta para um lugar na memória, né? Então, assim, não tem nada a ver o ponteiro na história. O ponteiro ele tá em tudo, né? Foi essa coisa que eu fiquei na dúvida mesmo, entendeu? Porque isso realmente eu não conhecia. Pô, eu falando meia hora, sendo que eu tava multado. Vocês estão conseguindo ver aí a imagem? Essa aqui é a diferença. Eu não tinha visto que eu tinha multado. Essa é a diferença, o que eu quis dizer com a estrutura do Python na lista com no PyArray. A questão da flexibilidade que eu disse por ser um dado do tipo homogêneo. Você consegue indexar apenas o data, enquanto que em uma lista você tem itens e cada um pode ter um direcionamento diferente, com tamanhos uniformemente. Como a lista no Python não tem obrigação de ser homogênea em tipo, você tem que ter uma notação genérica para indexar. E acaba tendo uma gestão de memória maior. Foi nesse aspecto que eu quis me referir. Tranquilo? Beleza, Lucas? Beleza? Bom, falando de performance, então tem uma lista aqui com 1 milhão de elementos e eu estou realizando uma soma entre cada elemento e criando a lista em cima dessa soma. Então aqui, e novamente com o NumPy, isso já faz direto. E aqui a gente vê aproximadamente na ordem de 10, uma operação de soma, mas se a gente for pensar em cálculos corriqueiros, esse fator de performance pode chegar à ordem de 800 vezes. Então, aqui levou 162 milissegundos para computar 1 milhão de elementos, enquanto que no Py, 16. Então, bora lá. Uma coisa importante que Karine esqueceu de mostrar é que quando a gente está no Colab ou no próprio Jupyter, no final, né, quase a mesma coisa, só muda no nuvem, a gente tem uma função muito útil na hora que a gente está desenvolvendo, que é o próprio help do, do Colab. Então, a gente pode pegar uma função qualquer, no caso aqui, eu já colei, mas a gente pode chegar no py arrange e colocar uma interrogação. Isso vai abrir o docstring da função, o método que a gente quiser, que é basicamente o cabeçalho da função, a explicação de como utilizar. Eu não estou entendendo qual foi a demora, mas beleza. Então, basicamente, a função arrange
você cria uma lista, você pode determinar o início, a parada, sendo o início fechado, a parada aberta e determinar um passo, bem como seu tipo, beleza? Só um tópico aqui que é muito útil. E mais ainda, se você colocar duas interrogações, você consegue entrar na implementação da função. Então, em uma, você só vai ter o cabeçalho, que vem até com alguns exemplos, na maioria dos casos. E com duas interrogações, você vê, normalmente, a implementação. Deixa eu ver se... Estranho. Bom, NPRange vai criar a lista. Aqui eu estou pintando o tamanho, as dimensões da lista, bem como o seu tipo de dado e seu espaço. Uma coisa interessante é que a maioria das funções do NumPy trabalham por inferência. No caso, ele tenta, mediante o parâmetro que você passou, ele tenta interpretar e reajustar o seu dado de forma a... Vou pensar, então, por exemplo, aqui ele vê o valor int, se eu mandar botar ponto zero, ele já vai inferir e tratar como float, beleza? Se eu quiser mudar o tipo do dado, você é só passar como um argumento o tipo NumPy float 128, vai vir aqui 16 bits cada elemento. Bom, uma das propriedades mais utilizadas é a shape, certo? Aqui, para ilustrar os métodos de criação que eu mencionei, zeros, matriz 3x4, ones, tem muitos outros, né, se quiser preencher, mas na parte prática a gente vai, nos exercícios, teremos a oportunidade de trabalhar. A indexação funciona exatamente como um Python, então, cada elemento começando em zero, o Python já tem esse tipo de inferência, de identificação de dados, mas o NumPy você consegue se aproveitar dessa inferência em um nível maior que o próprio Python. Eu vou mostrar isso logo mais, beleza? Então, a gente pode utilizar um operador slice para exibir os elementos de 3 a 7, a 6, né, porque é aberto. E, inclusive, valores negativos que o Python interpreta como meio que fosse cíclico, então -1 ele vai pegar o último elemento da lista. Bom, manipulação de formatos. Aqui a gente está criando a variável aleatória t. A gente utiliza o método reshape, onde você pode tanto... A maioria dos métodos, como a gente tem a classe ndArray, você pode tanto chamar o método puro, no caso, como está apresentado aqui, np.reshape, e passar a variável que você quer, quanto você pode aplicar funcionalidade. No caso, a minha variável, NumPy t, aplicando o método reshape, beleza? Então, aqui eu estou mudando a variável que era um vetor unidimensional para uma matriz 5x4. Se quiser mudar, 10x2. Como na matemática a gente tem a transposição, aqui eu coloquei os dois matriz de 3 dimensões normais. E a inferência que eu estava falando, mano. Oi? Mano, a inferência que eu estava falando... não, vá. Nesse reshape aí, ele pega, por exemplo, meu vetor tem 20 dados, eu posso fazer tipo 5x4, 2x10, desde que tenha a mesma quantidade de elementos, certo? Exato. Tem que ter a mesma quantidade de elementos.
Na realidade, eu vou falar um detalhe mais para frente, que é uma facilidade que o meu pai tem. Mas para não confundir um pouquinho, vamos seguindo, beleza? A inferência que eu estava falando, mano, é essa daqui. Eu criei um vetor A com 30 elementos e eu quero fazer um reshape de 3 dimensões, onde o número de linhas vai ser 2 e o número de camadas vai ser 3. Eu posso passar para o NumPy e inferir qual é o número de colunas para ajustar esse dado. Então, ele vai calcular e ver que vai ser 5 elementos. Entendeu? Esse tipo de diferença, por padrão, o Python não tem. No caso, você está reorganizando o vetor. Isso. É porque isso é da função, né? No caso, isso é do método, não é isso? Sim. Entendi, massa. Beleza? O que eu fiz aqui? Eu só mandei printar. Bom, operações básicas são elementos, como a gente tinha apresentado, mas aqui entra uma coisa interessante, que tem relação com o que Gabriele mencionou. Eu apliquei aqui e deu o resultado certinho, mas vocês podem estar se perguntando, mas as dimensões não batem, certo? E aí entra uma outra funcionalidade muito útil no Py. Eu sei que o Python tem em algum nível, eu só não lembro agora até que ponto é, mas é o broadcast. O que está acontecendo aqui por baixo? O vetor B é um escalar, certo? E como ele identifica que a operação eu tenho um vetor com 4 elementos e um escalar, ele estica, ele modifica o vetor B para ser compatível e você poder realizar a operação. Certo? Uma figura aqui para ilustrar isso. Normalmente você consegue fazer essa inferência toda vez que você tem um vetor com a dimensão 1, certo? Então, vetor 3 aqui, 3, posso pensar isso como um vetor, uma matriz de... É até indicado que você trabalhe sempre com, no mínimo, duas dimensões para evitar alguns tipos de bugs. Então, você tem aqui 3, se você somar 5, ele vai esticar, mas você pode fazer isso em qualquer ordem, basicamente. É bem útil na hora de você calcular, certo? Esse broadcast. Alguma dúvida? Bom, posso fazer seno, toda a parte de matemática, exponencial. E aí, novamente, batendo a tecla, que a palavra-chave por trás do NumPy é a vetorização. Claro que em Python tem algumas funções que você pode atingir esse resultado, poderia utilizar o mapping para fazer a operação elemento a elemento dentro de uma lista, mas com o NumPy você ganha em performance e simplifica a anotação. Você facilita a sua interpretação. Bem como ganho de velocidade. Bom, aqui, esse exemplo é aquele que eu passei na apresentação, multiplicação elemento a elemento. Posso utilizar o método NumPy, se eu quiser ter uma anotação ainda mais clara.
E se eu quiser utilizar uma multiplicação matricial, você pode utilizar o arroba, o matmu, dot. Calma aí, eu tinha uma coisa para falar aqui. Quando eu lembro, eu falo. Agregação. Uma coisa falando dos tipos. Como eu falei que é homogêneo, eu vou voltar aqui, só porque eu tinha esquecido de mencionar. Se, por acaso, eu tivesse passado como texto elemento, qualquer dado diferente, o NumPy ele vai converter tudo para string. Beleza? É um detalhe importante. Operações básicas. Agregação. Eu posso chamar métodos para identificar mínimo, máximo, soma, média. Desvio padrão. Aqui eu coloquei o cabeçalho da função soma, só para a gente ter uma noção da variedade de parâmetros que você consegue passar para ter diferentes funcionalidades. Se quiser manter, modificar a dimensão, escolher a direção. Então, aqui, eu tenho uma matriz de 3 por 2, eu realizei a soma, como eu não passei nada, ele realizou a soma de todo o vetor. Mas se eu quiser passar uma direção no eixo, na direção vertical, vai ser o axis 0. Isso aqui vai dar 9, 12. Se eu passar na horizontal para cada linha, axis 1. Beleza? Uma coisa bem legal é um tipo de filtragem. Você pode... tem duas coisas legais para comentar aqui. Primeiro é que você pode encadear as operações. Como tudo pertence à mesma classe, você consegue ir encadeando diferentes operações. Então, aqui eu estou em uma só linha. Eu crio uma lista com 12 elementos e pego o resultado dessa lista com os 12 elementos e eu redimensiono a uma matriz 3 por 4. Beleza? A filtragem é basicamente você passar uma operação lógica no vetor, então meio que ele vai criar uma máscara binária de acordo com a condição que você passou. Então aqui eu estou pedindo para ele atribuir em B todos os valores, verificar a condição onde A é maior do que 4, elemento a elemento. Então isso cria uma variável da mesma dimensão e atribui. Isso é útil para você fazer a filtragem e conseguir indexar os elementos. Então, eu posso utilizar essa carta. Beleza? Alguma dúvida? NumPy, Colab. Bom, salvando vetores. Se você quiser salvar os seus dados, você consegue salvar de diversas maneiras. Você pode salvar no TXT, com o método save TXT passando no delimitador. Pode salvar em binário, no formato NPY. Aqui eu tinha colocado para ver, mas... Quando você está trabalhando no Colab, você... Deixa eu carregar aqui. Todos os seus dados ficam na pasta content. Certo? Então, se você quiser upar alguma coisa, algum arquivo, e quiser ler no seu Colab, ou quiser baixar, por exemplo, aqui eu salvei o arquivo teste.txt. Se eu abrir, vai estar aqui minha matriz. Se eu quiser baixar, eu posso tranquilo. Bom, uma vez que eu salvei, se eu quiser acessar, basicamente passar o caminho
como por padrão ele está na pasta conta, ele lá, ele não precisa passar nada. E aqui eu dei a minha variável t. Bom, em nível de conteúdo, foi isso que eu pensei para apresentar. Claro que isso não chegou a nem 3% do que você consegue fazer com o NumPy, nem as suas funcionalidades, mas para dar uma introdução de como você conseguir se virar. Beleza? E eu coloquei alguns exercícios aqui para a gente tentar junto, pensar como seria para fazer, beleza? Primeiro deles é como substituir os itens que, de forma de satisfação à condição com outro valor. Todos os números valores, no caso, exercício para substituir todos os números pares do vetor por -1. Minha sugestão quer tentar, não tem tempo. No final do arquivo, ímpar. Ah, foi ímpar, verdade. Caraca, erro de... Deixa eu até mudar aqui. Como próximos passos, eu coloquei o tutorial do DataCamp. Ele é bem mais extenso do que eu apresentei aqui, é bem explicadinho. O cheat list e a lista de exercícios, onde eu peguei esses 3 exemplos para a gente fazer aqui. Eu coloquei uma sugestão aqui para algumas indicações. Mas quem quiser se jogar em tudo, muito bem. Alguém quer falar? Alguma dúvida? Tentar dizer a resposta? Para quem quiser. Ô, Lucas, a ideia desse exercício aqui de substituir os números pares por -1 é utilizando qual estratégia? Utilizando só o NumPy mesmo? Você pode utilizar... Na real, eu pensei utilizando as funções que eu mostrei. As funções que eu mostrei, a noção de filtragem nesse caso. Responde? Mas é claro que para qualquer exercício aqui tem uma função do NumPy que já executa. Outra coisa, vocês viram que eu mandei o link, conseguiram abrir aí? É isso, eu consegui. Qual é a função que você recomenda para usar? Porque assim, isso dá para fazer varrendo, né? O vetor e tal, normal. Eu estou procurando aqui. No caso, tipo, por filtragem, por aquela arrange lá. Eu fiquei na dúvida disso, entendeu? Porque eu nunca utilizei o NumPy, então eu instalei ele aqui agora. Aí tô rodando. Então, a primeira coisa, o ponto da sua fala aí, a vantagem de você trabalhar com o NumPy, você tira essa noção de percorrer o vetor, entendeu? Não posso dizer todas, mas a biblioteca foi pensada para trabalhar de uma forma já vetorizada. Então,
Se eu quero somar os elementos, eu uso o método sum e não vou precisar, eu já realizo essa soma na direção que eu quiser, sem precisar correr. Uhum. Não, tranquilo, massa. Tipo, nesse aspecto, realmente, se eu for somar todos os vetores, e aí como você apresentou e tal, a gente pode escolher linhas ou colunas e acabar somando, é sensacional em termos de vetor linha ou vetor coluna. O que eu não entendi nessa proposição do exercício é como eu posso, em cima das funções que você deu, eu voltei aqui, identificar dentro desse vetor aqui, por exemplo, 2619, pela filtragem do NumPy, quais desses números seriam pares ou ímpares, entendeu? Eu realmente boiei em como fazer isso, porque assim, como eu tô com o pensamento ainda antigo, né, de varrer vetor, de percorrer vetor, qual é a função que você me recomenda para poder fazer isso? Então, eu pensei, novamente, tem várias formas, eu pensei na noção de filtragem. Quando eu falei aqui, você pode passar uma condição qualquer em um vetor e ele vai retornar um, um outro vetor booleano que satisfaça a sua condição. Então, Uhum. nesse caso que eu apresentei, foi ser maior do que 4. Mas se eu quero saber, vou aqui para o linha de código, o número, deixa eu copiar aqui. Sim, quando eu coloco, por exemplo, eu criei um vetor, certo, com NP, array e tal, de 0 até 9, por exemplo. Então, quando eu coloco isso, o vetor chamado ARR, né, de array, tá, beleza, de array. Se eu coloco ARR maior que 4, ele vai me retornar um vetor do mesmo tamanho do vetor original, dando false ou true em cima de cada elemento correspondente àquele, entendeu? Eu não tenho como substituir ainda. Então, por exemplo, se eu experimentar aqui, colocar por 102 igual a 0, ele vai pegar ele vai pegar o mode, né? Ele vai estar usando o resto da divisão para ver quais são pares, por exemplo. Então eu estou aqui true, false, mas ainda assim eu não entendi como é que eu vou fazer isso sem percorrer o vetor, entendeu? Qual é a função do NumPy que eu tenho, de tal modo que eu não tenha que percorrer. Então, assim, se eu tivesse alguma outra função que intercalasse esse true, false, de modo a substituir, aí já estava direto, entendeu? Que aqui, ó, eu tô fazendo aqui agora. Que a ideia é a gente brincar assim, não é isso? Então, se eu tenho Isso. aqui, digita aí, ó, ARR% 2 igual a 0. Então, isso, pronto, igual a 1, tanto faz. Beleza, eu tenho esse vetor aí, massa. E aí, agora como é que eu faço para intercalar, para brincar com esses dois, entendeu? Eu tenho que fazer um if e tal coisa, então mude Não, tal posição. eu concordo que isso aqui pode ser visto como um index da informação que eu quero. Falhou a ligação. Você concorda comigo que isso aqui é meio que um mapa da informação que eu quero, Sim, sim, dizendo se é falso ou não? Então, eu sim. poderia pensar nisso aqui como um index, beleza? Aham. E, uma vez que eu tenho os índices, é só eu passar. Ele vai printar todos os valores verdadeiros. Certo. Então é como se eu estivesse criando um link. Beleza. Aí no caso eu estou pegando só os true, né? Exato. Pronto. Agora se eu quiser substituir em cima dos ímpares por um número -1 lá, por exemplo. Aqui eu tenho os ímpares. Menos um. Massa. Então plota lá o ARR. Massa, entendi agora. Então eu estou trabalhando com... de certo modo isso acaba sendo objeto, né?
Então, tenho aqui RR por 102, eu chamo isso aqui, sei lá, de pares. Massa. Então, eu faço RR pares igual a -1. Funcionou aqui. Show, massa, velho. Valeu, Lucas. Obrigado. Tá? Então, basicamente, se eu quisesse colocar em uma única linha, eu estou selecionando aqui, pegando o módulo. Se o módulo da. Se o resto da divisão for igual a 1, isso vai me retornar se o valor é ímpar. E todos esses valores que forem ímpares, desse array, eu vou atribuir -1. Tranquilo? Vamos para o segundo. Pode ser. Outra forma seria com where. Só para mostrar aqui. Vamos lá, não sei, não falei. Vamos ver como funciona essa função. Where, abrir. Onde condição retorna os elementos escolhidos x ou y, dependendo da condição. Então, eu poderia pegar np where. A condição é módulo igual a 1. De y. Vou testar. Bora ver o que isso aqui dá. Tudo. Mas não entendi esse problema de function. Ah, são duas condições. Ok. Se for um array equivalente a essa função. Ah, beleza. Entendi agora. Fazer um aqui. Então, se for verdadeiro, menor do que 5, ele vai atribuir o x, se não, ele vai atribuir o y. Então, se for um par, eu quero -1. Cadê, gente? Se não, o próprio ar. Exato. É como se fosse um if-else atribuído elemento a elemento. Normalmente eu vou sempre pela notação normal, não uso muito as funções, não. Sim, meu pai deve fazer. Sim, meu pai deve fazer uma linha. Essa linha aqui, ó, é com o conceito de list comprehension, que seria basicamente isso aqui. Quero. Eu crio uma lista, calma. Vamos adaptar aqui. A principal vantagem é memória e velocidade.
Que aqui eu estou utilizando um for para percorrer cada elemento, aplicando o if else nesse elemento. Ixi, tô me enganando tudo aqui. XV, FC, else, force. Pronto. Deixa eu ler o que vocês estão falando. O, a biblioteca NumPy, boa parte dela foi codada em C. Isso é uma das razões pela sua performance também. E outro aspecto é que foi estruturado para lembrar um pouco como o MATLAB funciona. Esqueci de mencionar também. Então vamos passar para o segundo exercício. Como extrair todos os itens entre 5 e 10 do vetor A. Dá. A ideia era basicamente reforçar isso e lembrar que você não fica restrito a uma expressão condicional, você não é limitado a como vai ser essa composição. Então, para o segundo exemplo, vou colocar aqui embaixo. Se eu quiser que você pegar A maior do que 5, então aqui eu posso colocar igual a 5. Eu não entendi, Ana Paula. C igual a 5, 5 menor que A, maior que 10. Maior ou igual? Deixa eu olhar. Vamos colocar fechado. É para fazer o que mesmo agora, Lucas? É para selecionar os elementos que são maiores ou iguais a 10. Não era entre 5 e 10? Entre 5 e 10. Maior ou igual a 5, menor ou igual a 10. Maior ou igual a 5,
menor ou igual a 10. Utilizando o operador AND. Inválido sintaxe. Você tem que ter uma única condição. No caso aqui, eu estou utilizando o operador I. Então tem que ser um e o outro. Cadê? Printa aí esse vetor. Tá No aqui. caso, essa matriz. Na realidade, aqui eu estou só selecionando os elementos. Ah, Ele tá tá selecionando. Entendi. Se eu quisesse fazer uma atribuição, aqui, por exemplo, -1 de novo. Atribuir e... Sim, sim. ficou. Tranquilo? De boa. E o último... é simples também. Como criar uma matriz aleatória com valores entre 5 e 10. Essa, necessariamente, eu não falei na apresentação. Então, eu não sei se... O random seed é basicamente para você definir qual é o método de geração dos números aleatórios. Então, para você poder replicar os dados. Coloquei aqui para sair exatamente esses mesmos valores. Coloca aqui embaixo que fica mais fácil. Então, padrão ali já estou vendo renda. Então, provavelmente vai ser a biblioteca renda. Aqui mostra toda a família de métodos. Tem que fazer uma escolha aleatória, diferentes distribuições. Pareto, permutação, Poisson. Poderia otimizar um número inteiro. Vamos ver quais são os parâmetros. Random, e float. Foi o que eu mostrei na apresentação. Se eu olhasse o uniforme. Esse aqui já é mais interessante para o nosso caso. Estão conseguindo ver? Assim? Aham. Deixa eu multiplicar a matriz, gente. 0, 1. Aí você perguntou e você me respondeu. Mas aí, na verdade... Não, eu não tinha terminado de ler tudo. Se você multiplicar a matriz por 5, o número vai estar... A média dele vai tender a 5, mas vai estar variando entre 5 e 6. Não necessariamente entre 5 e 10. Nesse caso, tem duas formas simples. Uma é que eu não falei, mas seria buscar uma outra distribuição. A gente viu que a random, ele dá entre 0 e 1 e acabou. Mas se a gente for para uniforme,
ele já tem outros parâmetros. Você pode escolher o intervalo da distribuição. Então, eu poderia passar uma distribuição que começa em 5, vai a 10. E ainda posso selecionar a dimensão, porque, se não me engano, ele não falou. Ah, não falou o tamanho. Então, 5 por 3. Um abraço, mano. Dá uma olhada depois no próximos passos. Tem um tutorial bem mais explicado com calma. Beleza? Tem todo no GitHub. Usei a apresentação, eu vou mandar de novo por e-mail. Bom, alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Nebulosa. Bom, é basicamente isso que eu pensei para hoje. Voltando à apresentação, deixa eu colocar aqui. Nesse GitHub que a gente está concentrando todo o material, beleza? Aconselho a fazer, treinar a lista de exercícios que eu me baseei, tem tudo, tem 70 exercícios com a solução. Baseei não, copiei, né? E cada uma vai mostrando uma funcionalidade diferente, como empilhar, filtragem, ler dados, salvar, e linka por nível de dificuldade também. Deixa eu colar aqui o GitHub no chat. A gente está atualizando semanalmente o material. Para quem não conseguiu o link do Colab, vou mandar também. Lucas, tem um exemplo de onde esses exemplos de hoje, uma rede neural foi mais básico para ter uma noção melhor. Então, aqui foi mais básico para mostrar um pouquinho de como a biblioteca funciona, mas se aplica tudo isso aqui em uma rede neural. Mais para frente, tem uma aula que eu estou organizando, onde a gente vai fazer uma rede neural do zero, só com NumPy. Então, tipo, usando única e exclusivamente a biblioteca do NumPy, eu consigo treinar uma rede neural profunda. Beleza? Aquele link comparado por... Tem sim. Mandei aqui no chat. Bom, é isso. Na próxima semana a gente vai olhar, estudar, apresentar as funcionalidades básicas também de uma biblioteca de tratamento de dados, de interpretação, de gerenciamento, que é o Pandas. Ele permite você estruturar os seus dados, ler, e tem algumas funções que permitem a análise e extração de informações bem interessantes. Agora, eu estava conversando com o Karim, eu queria
aproveitar esse tempo, não sei como é que vocês estão, para conhecer um pouco de cada um, para saber qual é o background e até, mediante a isso, ir ajustando a que nível eu preparo o material. Como eu não sabia, eu fui bem do beabá. Alguém tá a fim de falar, se apresentar, não sei.